Você já sofreu pelo que acredita? Já foi incompreendido? Já foi punido por fazer o que achava certo? Não é fácil ficar sozinho, enfrentar oposição por suas crenças, mas às vezes é exatamente isso que a fé exige de nós. Ao longo da história, incontáveis indivíduos enfrentaram perseguição por sua fé. Suas histórias nos inspiram, lembrando-nos de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Uma dessas histórias é a de Paulo e Silas, dois homens comuns que viveram vidas extraordinárias de fé. Paulo e Silas, seguidores de Jesus, conheciam bem o sofrimento. Paulo, antes um feroz perseguidor de cristãos, teve um encontro transformador com Jesus. Esse encontro o transformou em um defensor apaixonado do Evangelho. Silas, um companheiro leal, juntou-se a Paulo em suas viagens missionárias, espalhando a mensagem de esperança e salvação. Juntos, eles enfrentaram oposição, perseguição e até prisão. No entanto, sua fé nunca vacilou. Eles entendiam que seguir Jesus significava abraçar as alegrias e as tristezas, os triunfos e as provações. A jornada deles os levou até Filipos, onde a fé deles foi posta à prova. Filipos era uma cidade vibrante e cheia de vida, mas também um lugar de grandes desafios. Na movimentada cidade de Filipos, Paulo e Silas compartilharam as boas novas de Jesus com todos que quisessem ouvir. Eles falavam com paixão e convicção, atraindo a atenção de muitos. Eles falaram do amor de Deus, do perdão e da promessa de vida eterna. Suas palavras eram como um bálsamo para as almas aflitas, trazendo esperança e consolo. A mensagem deles ressoou em muitos, mas também atraiu a ira de alguns. Havia aqueles que se sentiam profundamente tocados e inspirados, enquanto outros se enfureciam com o que ouviam. Alguns se sentiram ameaçados pela mensagem, temendo que ela perturbasse a ordem social. A ideia de uma nova fé desafiava as normas estabelecidas e causava desconforto. Outros simplesmente resistiam à mudança, apegando-se a tradições familiares. A resistência era forte e a tensão na cidade aumentava a cada dia. Mal sabiam Paulo e Silas que sua estadia em Filipos os levaria por um caminho de imenso sofrimento. Eles enfrentariam provações que testariam sua fé e determinação ao máximo. Falsas acusações levaram a uma prisão injusta. Acusados de perturbar a paz e desafiar os costumes romanos, Paulo e Silas foram presos. Seus apelos de inocência caíram em ouvidos surdos. Foram açoitados publicamente, seus corpos rasgados e dilacerados. Seus corpos feridos foram então jogados nas profundezas mais escuras da prisão da cidade. As pesadas portas de madeira se fecharam, as grades de ferro frias e implacáveis. Naquele momento de dor e desespero, sua fé foi posta à prova. A escuridão da masmorra não conseguiu extinguir a esperança deles. O calabouço era frio, úmido e cheirava a mofo. O peso das correntes, a dor dos ferimentos, a escuridão que os envolvia, tudo parecia projetado para esmagar seus espíritos. Mas Paulo e Silas se recusaram a ceder ao desespero. Eles se lembraram de Jesus, que havia suportado sofrimentos inimagináveis na cruz. Apegando-se às promessas de Deus, encontraram força em seu amor inabalável. Eles escolheram louvar a Deus, mesmo em meio à dor. À meia-noite, as orações deles ecoaram pela prisão. Enquanto a meia-noite se aproximava, os outros prisioneiros ouviam em silêncio atônito. Paulo e Silas, em vez de sucumbir ao desespero, começaram a cantar. Suas vozes, cheias de dor, porém resoluta na fé, elevaram-se acima da tristeza. Cantaram sobre a fidelidade de Deus, seu poder, seu amor inabalável. Seus cânticos não eram um apelo desesperado por libertação,
mas um ato de desafio contra as trevas que os cercavam. Eles escolheram louvar a Deus não porque as circunstâncias fossem boas, mas porque Deus era bom. De repente, um milagre. Um terremoto sacudiu a prisão até os seus alicerces. As pedras que formavam as paredes começaram a se mover, e o som era ensurdecedor. Os prisioneiros que antes estavam em silêncio, agora gritavam de medo e surpresa. De repente, a terra sob seus pés começou a tremer. Era como se o próprio chão estivesse vivo, pulsando com uma energia incontrolável. O chão rachava, e poeira subia no ar. As paredes da prisão tremeram violentamente, os próprios fundamentos do prédio gemendo sob uma força invisível. As rachaduras se espalhavam rapidamente, ameaçando desmoronar a estrutura inteira. Era um terremoto, mais poderoso do que qualquer outro que já haviam experimentado. A intensidade era tal que parecia que o mundo estava prestes a acabar. Os prisioneiros estavam aterrorizados, sem saber o que fazer. As correntes que os prendiam se romperam, as portas se abriram e todos os prisioneiros se viram milagrosamente libertados. Era como se uma força divina tivesse intervindo, quebrando todas as barreiras. No entanto, em meio ao caos e à confusão, Paulo e Silas permaneceram. Eles não fugiram, mas ficaram ali, confiantes na proteção divina. Sua fé era inabalável, mesmo diante de um evento tão catastrófico. Este terremoto, um testemunho do poder de Deus, estava prestes a mudar tudo. Não era apenas um evento natural, mas um sinal de algo maior. Uma intervenção divina que transformaria vidas para sempre. O carcereiro, acordado pelo terremoto, temeu por sua vida. Vendo as portas da prisão abertas, presumiu que os prisioneiros tivessem escapado. Quando estava prestes a tirar a própria vida, Paulo gritou: "Não se faça mal! Estamos todos aqui!" O carcereiro, atônito com a abnegação deles e com o poder milagroso que acabara de ser demonstrado, caiu a seus pés. "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" Ele gritou com o coração tomado pelo medo e admiração. O terremoto havia abalado os próprios fundamentos de suas crenças, abrindo caminho para o poder transformador da fé. A história de Paulo e Silas, embora com séculos de idade, ainda nos diz muito hoje. Eles enfrentaram desafios inimagináveis, mas nunca perderam a fé. Ela nos lembra que a fé não é a ausência de sofrimento, mas a crença inabalável na presença de Deus, mesmo em meio a ele. Em suas horas mais sombrias, Paulo e Silas cantaram louvores, mostrando que a verdadeira fé brilha mais intensamente na escuridão. Paulo e Silas saíram de sua provação não como vítimas, mas como vencedores. Eles foram acorrentados e presos, mas suas almas estavam livres. Suas canções de louvor ecoaram nas paredes da prisão, tocando os corações de todos ao redor. Eles emergiram com uma história que inspiraria gerações futuras. A fé deles não apenas os sustentou, mas também transformou a vida daqueles que os ouviram. A história deles é um testemunho da verdade de que a fé, mesmo quando testada pelo fogo, tem o poder de superar qualquer adversidade. Suas vidas são um lembrete poderoso de que, com fé, podemos enfrentar qualquer tempestade. Então, da próxima vez que você enfrentar provações, lembre-se de Paulo e Silas. Lembre-se de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a fé pode trazer luz e esperança. Lembre-se de seus cânticos na noite, da fé inabalável e do poder milagroso de Deus que os libertou. Que a história deles inspire você a manter a fé, não importa o quão difícil seja o caminho à frente.